Estamos mais uma vez aqui na Livraria Paisagem do Shopping Bourbon, Carlos Gomes, e temos a satisfação de receber alguém do Instituto Planeje, aliás, o seu diretor, que vai nos colocar coisas importantes, a sua visão de como o Instituto pode auxiliar organizações de terceiro setor e ONGs. Tenho a satisfação de anunciar Gustavo Schwartz, meu grande amigo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu grande amigo Gustavo, eu tenho o prazer de te receber no nosso canal e para que tu possas compartilhar tudo o que estás pensando com todos aqueles que estão nos assistindo. Aliás, quem nos assiste sabe que nós temos um projeto, fazer com que as pessoas que estão nos assistindo possam perceber a grandiosidade das ideias e das coisas que nós lançamos. E justamente hoje nós trazemos um elemento fundamental que vai nos contar alguns detalhes a respeito. Gustavo, como aconteceu a criação desse instituto, tendo em vista que tu realizaste o curso de Direito? O que te levou a dar esse passo a nível voluntário, a nível de apoiar o terceiro setor? O que te levou a fazer isso? Então, muito obrigado, Alberto, obrigado pelo convite, obrigado por ter a oportunidade de estar aqui. Então, a Faculdade de Direito me proporcionou a amplitude de conhecimento, não só jurídico, mas conhecimento constitucional, humano, né? Isso que eu vejo. Eu sempre trabalhei para a questão de para solução de conflitos, né? Trabalhei também já como mediador e conciliador judicial, trabalhei na área de planejamento do estado do Rio Grande do Sul, e eu vi a necessidade que muitas vezes a gente tinha recursos e faltava projetos, né? A gente tinha muitas boas ideias, muitas pessoas muito bem intencionadas, mas muitas vezes a efetividade dessas ações era um pouco, enfim, ou desconectadas. Então a ideia do Instituto foi justamente isso, dar voz a essas pessoas, né, que têm ideias, né, e que elas precisavam conectar, fazer funcionar isso. Então o Instituto foi unindo pessoas com conhecimento jurídico, administrativo, enfim, pessoas com o mesmo sentimento de auxiliar outras pessoas, né, de fazer o bem. Então a gente sempre busca assim que a nossa melhor recompensa é ver o resultado lá na Não, frente. é excelente a tua colocação. E isso me faz lembrar que tu estás diante de um contexto de uma quantidade enorme de organizações do terceiro setor. São ONGs, muitas delas gostariam de estar presentes e que a população pudesse auxiliá-las. No entanto, a população não toma conhecimento do que elas fazem. Então, como presidente do Instituto Planeje, como tu pretendes auxiliar essas organizações de terceiro setor, e especialmente, claro, essas ONGs que estão praticamente sem serem visualizadas e são tantas e são tão eficientes? Então, Alberto, só para ter uma ideia, no Brasil tem mais de 900 mil organizações da sociedade civil, né? Mas é incrível, esse número é É extraordinário. extraordinário. Então, primeiro de tudo, a gente tem, é 900 mil, não é 900 mil pessoas, são 900 mil organizações, e que essas, no mínimo, a gente tem, no mínimo, 5 pessoas, então a gente multiplica por 5, então a gente tem mais de 4 milhões e meio de pessoas com uma
Uma vocação. vocação de querer auxiliar o próximo. Meu Deus. Então, a nossa ideia justamente é dar voz. Assim como a gente vê no meio empresarial, que muitas empresas, elas, nos primeiros anos de vida, têm essa ascensão e poucas empresas vão adiante, infelizmente no terceiro setor acontece a mesma questão. Muitas vezes a gente tem essa questão do voluntariado, essa questão das pessoas quererem fazer acontecer, mas a questão da burocracia, a questão de N fatores, acaba impedindo que isso ocorra de forma adequada. Então, o nosso objetivo é que isso não pare, que as pessoas consigam justamente seguir nesse propósito, né? Que elas consigam fazer, Então, executar. a tua organização Instituto Planeje tem em vista auxiliar para que a vontade daquelas pessoas que criaram uma ONG, uma organização de terceiro setor, não pare no caminho, mas, pelo contrário, tenha um impulso para prosseguir. Exatamente. É isso aí? Exatamente, exatamente. Então, justamente, a gente sabe que muitas vezes as pessoas, é uma organização de bairro, de comunidade, elas acabam fazendo enfim, uma rifa, enfim, um churrasco, algo parecido para juntar fundos, e a gente sabe que isso não é uma forma sustentável, sabe? A gente sabe que muitas vezes não adianta boas ideias, voluntários, a gente precisa de recursos para pagar a luz, para pagar um aluguel, para pagar a alimentação. Muitas vezes aquela entidade, ela está ali responsável por uma série de pessoas, de crianças, enfim, de atividades, né? Então, ela precisa ser sustentável. E a gente precisa encontrar meios para que isso ocorra. E isso tu passa para estas organizações. Tu entra em contato, ou elas, num congresso que, aliás, está sendo realizado na PUC, do qual eu participei, envolvendo todas as organizações, em que várias pessoas falaram, e justamente estas organizações, estas ONGs, elas muitas vezes não têm como chegar ao grande público, chegar na imprensa. Então, cabe a nós, no caso, a Instituto Planeje, dar visão, dar visibilidade para que elas possam desenvolver o seu papel, isso é isso? Exatamente, exatamente. E a gente também trabalha no ponto de vista de organização, de estrutura, né? O que acontece? Muitas vezes tem várias entidades que têm visibilidade, que estão em funcionamento, mas a gente vê que elas não estão adequadas de forma administrativa, estrutural, funcionando adequadamente, né? A gente tem várias questões que até tu citaste a questão ali do evento que a gente está desenvolvendo. A gente tem organizações que estão há 10, 11 anos desenvolvendo um trabalho excelente e mesmo assim nos pedem auxílio, sabe? Que elas veem áreas que elas ainda podem melhorar, implementar. Então a gente trabalha desde daquela pequena que está lá na fase inicial, como aquelas mais maduras também, que estão em desenvolvimento. É uma pergunta assim importante. Como é que surgiu essa ideia de vocês, do grupo, especialmente tua, de promover, de realizar, de projetar e de querer fazer o Instituto Planeje? Me parece que está tudo dentro de um contexto que tu acabas de dizer. Porém, qual foi a ideia inicial que originou todo o processo? A gente vê ao redor do mundo, né? A gente tem programas de incentivo no mundo inteiro, governamentais, enfim, a gente tem diversos setores do próprio setor privado mesmo, também investindo em questões sociais, né? A gente tem a própria questão da questão da ESG, também, que é em voga no mundo inteiro, né? Essa questão do envolvimento social, governamental, ambiental, né? Então, o que acontece? A gente tem uma falta de comunicação, a gente tem governos, a gente tem empresas querendo auxiliar, a gente tem pessoas que querem executar isso, né? E falta esse meio de campo. Então a gente identificou que existem recursos, existem pessoas querendo fazer o bem e muitas vezes não existe essa conexão. Então vocês estão sendo uma conexão Isso. entre a realidade, as pessoas que desejam e as instituições que gostariam de patrocinar, de auxiliar,
com recursos. Exato, exato. Mas nós não somos captadores de recursos. Existe um papel nessas entidades que são captadores de recursos, que justamente é um processo legítimo, enfim, que funciona, né? Mas não é o nosso papel. Nosso papel é orientativo, nosso papel não tem nenhum vínculo econômico, né? Nosso justamente é auxiliar no papel orientativo mesmo dessas organizações. E o que que precisa para essas organizações tornarem os seus projetos uma realidade? E acho que primeiro identificar qual é o problema que elas querem resolver, né? Eu acho que isso é fundamental, porque a gente tem uma série de ideias, né, mas a gente precisa saber o cerne da questão, O foco. o foco. O que que a gente quer resolver de fato? Como que a gente vai fazer isso, né? O que que a gente precisa? Eu escuto muitas vezes entidades que recebem doações. Não faz muito tempo uma entidade já estava fazendo um belo trabalho, recebeu uma doação do imóvel, ela queria vender o imóvel, comprar outra, e eu cheguei para eles: o trabalho de vocês é compra, venda de imóveis ou atendimento social? Porque eu digo assim, muitas vezes esse recurso, tu pode prever que tu pode dar um atendimento por vários meses ou anos naquele atendimento, né? E tu pode locar um espaço, algo parecido, né? Então, muitas vezes a gente tem que pensar, dar um passo para trás e ver qual é o problema que a gente quer resolver de fato, né? Então, acho que mais é nessa questão. E o que que dirias, assim, Gustavo, para alguém que hoje está nos assistindo e que é uma pessoa que quer ajudar a comunidade, quer criar uma ONG, quer fazer um diferencial na sua vida, talvez tenha recursos, talvez não tenha. O que que tu dirias para esta pessoa? Tenho, enfim, nosso trabalho é justamente fazer essa conexão uh, a todo momento, né, dessas entidades, quem quer auxiliar, sendo elas financeiramente ou aquelas pessoas que querem de forma voluntária ou, enfim, na organização, na execução, né? Mas hoje em dia o que eu falo para as pessoas, não se apeguem no preciosismo de querer fazer tudo. A essencialidade do terceiro setor é o funcionamento em comunidade, né? Então, eu digo, se a gente se propor a resolver um problema, mesmo que seja um grão de areia, a gente E tu resolver diz aquilo, assim, resolver um pequeno problema dentro de uma comunidade. Não exatamente, precisa resolver os problemas todos da comunidade. exatamente, porque senão é uma coisa que é uma situação que a gente não é inalcançável, né? Então eu digo assim, a gente propõe uma pequena questão, daqui a pouco a gente vai encontrar outros que resolvem aquele outro problema e a gente fazer essa conexão, E né? tu chegaste a falar com alguma dessas ONGs que queria resolver os problemas e aí tu foste pegando o problema, reduzindo o problema para ter um foco, reduzindo mais até chegar no ponto fundamental. Este ela pode resolver. Chegaste a ter Claro, o que acontece? O nosso trabalho é orientativo, né? Então eu digo assim, é de cada um. Eu digo assim, nosso trabalho, a gente faz a orientação, enfim, mas a entidade que tem toda a sua estrutura e sua administração própria e vai escolher, né? sim. Então, muitas vezes a gente consegue isso, né? Para eles terem esse olhar para dentro de conseguir sintetizar o que realmente de fato quer fazer, o que se propõe naquele momento, né? A gente pensa assim que tudo tem que ser estruturado. Eu posso ter um objetivo daqui a 3, 4 anos, eu posso ter um alcance maior das minhas ações, mas eu tenho que fazer um planejamento disso, né? O planeje é justamente isso. Eu me planejar, né? O No que que eu, Planeje, que é o teu o instituto. meu instituto é justamente isso, é planejar, né? E aí me parece que, por alguma razão, tu chegaste ao Tecnopuc. O que que essa interação entre o Instituto Planeje e o Tecnopuc trouxe para ti e para o teu grupo? Então foi fantástico, porque eu acho que os principais avanços do próprio Instituto, desde que a gente está nesse ecossistema do Tecnopuc, porque o que acontece?
Você Lá, pode descrever um pouquinho, embora em poucas palavras, o que é o Tecnopuc? Por muitas pessoas enxergam a dimensão maravilhosa da PUC, mas não se permitem a imaginar o que é esse Tecnopuc. Poderia nos dizer? claro, no espaço de tecnologia, né, enfim, mas de um ecossistema de infraestrutura que ele existe já há mais de 20 anos, né, em forma de prédio ali, de estrutura, mas que traz empresas, talentos, ideias, né? Então, essa conexão é muito importante porque a gente tem empresas lá consolidadas, que têm espaços, né, tanto de investimento, desenvolvimento, a gente tem startups ou empresas que estão em desenvolvimento, a gente tem a própria universidade, que está ali dentro também está desenvolvendo. A gente tem também questão do terceiro setor também, que é questões que a gente está desenvolvendo também, que tem o Farol Hub, né, que faz um excelente trabalho lá. Então, essa questão do ecossistema de construção em conjunto, isso que é uma coisa Então, ela te fantástica. possibilita te dar todas as ferramentas, todo um espaço de atuação. Já que nós estamos falando no Tecnopuc, o que o Instituto permitiu, o que o Tecnopuc permitiu ao Instituto Planeja participar? Então, o que que acontece? Essa questão dessa conexão, hoje nós, além de estarmos no Tecnopuc, nós estamos no BioHub, né, que é localizado no sexto andar ali do O Tecnopuc. que é o BioHub? O BioHub é um hub de saúde, né? São empresas, enfim, conexões de saúde dentro do Tecnopuc. O Instituto Planeje também, um dos eixos, né, além de forma geral, assim, a gente trabalha também muito com conexões e incentivando áreas hospitalares. Isso foi uma questão até que foi o que nos trouxe, né, para o Tecnopuc. Nós auxiliamos hospitais a desenvolver projetos de tecnologia, de captação de recursos, enfim, de infraestrutura muito importantes, né, para Então, vocês podem atuar tanto nesses órgãos de saúde que procuram recursos, enfim, como vocês podem atuar também em pequenas ONGs que estão crescendo, que estão se colocando à disposição. Vocês têm uma amplitude de ação? Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? A gente consegue, tem uma série de formas de fomento diferentes, né? E que para cada estrutura a gente se adequa, né? Então, são questões das mais variadas complexidades, né? E que a nossa estrutura permite, e essa questão de estarmos no Tecnopuc nos permite isso, né? Porque essa conexão também, a nossa estrutura também abrange maior, fica mais abrangente, porque a gente, justamente essa questão da parceria técnica também nos amplia também as fontes, as áreas de atuação. No caso, como o Instituto Planeje pode contribuir com pessoas que estão nos assistindo e que desejam abrir uma ONG ou que desejam participar de uma ONG ou de terceiro setor, como o Instituto Planeje pode orientar? Uh, o Instituto Planeja está justamente agora numa capacitação, né, para as ONGs, né, justamente numa forma estruturada, né, de mostrar como funciona. Nós estamos desenvolvendo um e-book, né, que vai ser distribuído de forma gratuita, né, Pode se colocar, em outras palavras, estão desenvolvendo um e-book isso. para que as pessoas possam se orientar melhor. Exatamente. Então, aquilo ali, ele vai ter o básico, né? É um e-book que vai ter uma participação, ele foi criado, né, pelo Instituto Planeja, agora ele está evoluindo, né, junto com a Escola de Negócios, com o Direito, a pós-graduação da PUC, com o Farol Hub, que é essa questão com o núcleo das ONGs, né, que tem ali da economia de impacto também do Tecnopuc, e a gente está aglutinando também outras pessoas que querem nos auxiliar nessa confecção, né, do e-book, mas volto a falar, é de forma gratuita que a gente vai estar distribuindo isso. E esse e-book, ele estava
para alcançar essas mais de 900 mil ONGs, né, que já são existentes, mas também vai estar disponível a qualquer pessoa que queira, né, abrir, né, um instituto, abrir uma ONG, algo parecido, vai ter esse material livremente também para poder acessar. Que maravilha! E como tu poderias avaliar este momento que o Instituto Planeja está passando? Como poderias avaliar? Eu acho que é um momento, é um momento, eu acho é um momento fantástico, porque a gente está conseguindo alcançar algo, essa questão da conexão, para mim é fundamental. A gente trabalhou em projetos grandes, né, como eu falei, a nossa ida para o Tecnopuc, a gente trabalhava com projetos grandes para hospitais, com projetos com recursos mais altos, mas hoje a gente consegue trabalhar com um volume, um alcance muito maior, né? E isso que nos traz mais satisfação. Hoje a gente consegue auxiliar aqueles que realmente necessitam lá na ponta, aqueles que têm maior dificuldade. E isso que nos traz mais satisfação. Isso que motiva vocês. Vocês querem auxiliar as pessoas que estão lá na ponta, precisando de orientações, precisando de recursos e não sabem como captar. E vocês trazem uma estrutura, vocês mostram como realizar. Exato. Então é extraordinário. Mas tem uma passagem importante do teu instituto em que vocês fizeram uma visita à ONU. E nessa visita tiveste a satisfação de olhar o painel Guerra e Paz, de Portinari. E, ao apreciar esse painel, cada pessoa tem uma visão. E qual foi a visão do Gustavo? Então, foi fantástico. A gente conseguiu uma reunião na missão do Brasil, na ONU, né? Tem um escritório do Brasil, e foi muito importante que a gente conseguiu levar um pouco, que é o trabalho do Planeje, né? Fomos muito bem recebidos, e estar presente depois lá na ONU e ver na entrada aquela estrutura fenomenal, né? Ter o mural Guerra e Paz, né, do Portinari, uma das obras mais emblemáticas, né, eu digo, do Brasil, fora do Brasil, e isso mostra a grandiosidade de como a gente pode estar num contexto diferente, de forma a impactar as pessoas, né? Eu digo, esse protagonismo do Brasil, né, em termos de diplomacia, é muito importante. Isso a gente não pode esquecer, né? E, e eu digo, essa questão do planejo é justamente isso. A gente não, a gente não precisa pensar pequeno, né? Eu digo, a gente pode ir planejando, a gente consegue avançar bastante, né? E ir para frente. Mas essa questão de a gente ver um artista brasileiro numa uma estrutura internacional que é respeitada no mundo inteiro é fantástico, é um sentimento maravilhoso. Eu realmente só tenho a agradecer, trouxeste elementos importantíssimos para todos que nos assistem, e tenho certeza que todos ficaram cientes das possibilidades que, na realidade, existe um Instituto Planeje que pode auxiliar pessoas que querem fazer com que os outros não sofram tanto, isto é, criar ONGs, manter-se numa ONG, trabalhar nesse terceiro setor, bem como tu disseste, são 900 mil ONGs ao longo do Brasil. E eu, além de agradecer esse momento especial que nós estamos aqui passando e tu nos colocares tantas informações, e, portanto, eu agradeço em nome de todos, eu quero te fazer a doação de um dos meus livros, e este livro tem toda uma história. Quero te passar este livro, Como Me Senti Quando Partiu, quando você partiu. Este livro é uma alusão a uma pessoa que tinha problemas de saúde incríveis e num determinado momento não queria falar para alguém, mas não conseguia dizer, se constrangia, porque eram terminais os problemas. E ele então passa a falar do lado de uma planta.
E ao falar do lado daquela planta, e daí o nome, como me senti quando você partiu. Aí o enfoque do livro é a planta que dá o enfoque, vendo aquela pessoa desesperada chegar ao seu entorno, ela o esperava, ele então contava tudo que ele estava passando, só que isso foi acontecendo ao longo do tempo e ela percebeu que poderia fazer mais para aquele que estava ali. Porém, o tempo passou e ele não apareceu mais. Então, ela narra tudo o que ela sentiu ao longo do tempo. É uma alusão à vida das plantas. Então, como me senti quando você partiu. Muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, meu amigo. Este é de um dos livros que está na minha coleção na Amazon. Certo. E que vai se encontrar aqui na Paisagem, na livraria Paisagem, que tanto o pessoal visita. Perfeito. Muito Perfeito. obrigado.